Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Força de um Desejo, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. Rosália vai falar com Abelardo. Abelardo está falando com Leopoldo e Rosália diz: poderia falar com o senhorzinho sozinha? Leopoldo sai e a Rosália diz: o senhorzinho está pensando que foi seu Inácio que matou o barão. E o Abelardo diz: eu tenho quase certeza, a arma era dele, ele tinha motivos. E a Rosália diz: mas não foi o senhorzinho Inácio, não foi ele. Eu vi quem matou seu pai. E o Abelardo diz: o quê? E a Rosália diz: eu vi. Eu vi ele levar um tiro, eu vi. Bom, ele foi na cozinha, ele estava muito nervoso atrás da dona Esther. E ele voltou para o quarto, eu fui atrás porque eu sentia algo estranho. E quando eu entrei no quarto, ele estava no banheiro com a porta fechada. Eu só ouvi ele dizer: não faça isso, solte essa arma. E a pessoa atirou nele. Mataram ele. Eu vi quem matou o barão, mas eu não posso dizer, só garanto que não foi o senhorzinho Inácio, não foi ele. E o Abelardo diz: você está falando isso para proteger o Inácio? E a Rosália diz: não, não é só para protegê-lo, eu sei que não foi ele que matou o pai, eu vi quem matou, mas eu não posso dizer. E o Abelardo diz: diga, Rosália. A Rosália diz: não digo, mas só digo que não foi o senhorzinho Inácio, não foi. E o Abelardo diz: para a polícia você vai dizer. E a Rosália diz: eu digo que fui eu. Mas não permitirei que o senhorzinho Inácio seja acusado por um crime que não cometeu. Eu vi quem foi, mas eu não vou dizer. Só lhe garanto que não foi ele. Acredite em mim, eu sei que você vai fazer a coisa certa. Eu confio no menino que eu criei desde que nasceu. E não conte para a polícia. Não conte para a polícia que eu vi quem matou o barão. Que senão eu digo que fui eu. Porque eu não posso dizer quem foi, mas eu juro que o senhorzinho Inácio não foi. Abelardo diz: tudo bem, Rosália. Tudo bem. Rosália abraça o Abelardo, enquanto Alice está olhando os armários da Esther, vê que está vazio. E começa a dizer: mas como os armários dela vazio, do Inácio quase sem nada? E a Zulmira diz: o que está acontecendo, sinhazinha? E a Alice diz: com certeza fugiram juntos. A Alice está transtornada e diz que vai descobrir a verdade. Leopoldo, Guiomar, Olívia, Trajano estão conversando e Abelardo diz: vocês estão certos, não pode ter sido Inácio. Leopoldo diz: finalmente você se convenceu, seu irmão seria incapaz de fazer isso. E a Guiomar diz: sim, o Inácio estava nervoso, bravo, mas nunca que ele iria matar o próprio pai, nunca. Abelardo diz: eu estava muito nervoso. Trajano diz: o Inácio seria incapaz de cometer um crime desses. E o Abelardo diz: com certeza ele seria incapaz. E Jesus diz: o problema é que ele fugiu com a dona Esther. Se a polícia souber. E o Leopoldo diz: depende o que a polícia souber por nós. Só nós aqui sabemos o que aconteceu de verdade. Olívia diz: poderíamos dizer que a Esther se sentiu culpada pelo que aconteceu, ficou com medo que ninguém viesse à festa de noivado do Abelardo e resolveu fugir para proteger o barão. E o Inácio, ao ver o sofrimento do pai ao ser abandonado pela Esther, foi atrás da Esther para trazê-la de volta. E a Guiomar diz: o que você acha, Abelardo? O Abelardo diz: tudo bem, eu vou dizer isso também à polícia. E o Leopoldo diz: claro que o Inácio e a Esther são inocentes. E a Guiomar diz: claro que são. E o Abelardo finge que acredita na inocência deles, mas no fundo não está convencido de que não foi o Inácio que matou o barão. Leopoldo diz: então daremos essa versão durante as investigações. Enquanto a Bárbara chega na Morro Alto, diz que está exausta, cansada, mas que a festa estava linda. E a diva diz: e teve bastante gente? E a Bárbara diz: sim, comida à vontade, bebida à vontade. Tinha a fazenda cheia de gente, gente da alta sociedade, da boa sociedade, diva. Mas os donos da casa não apareceram na festa. E a diva dizia assim: Alice. E a Bárbara diz: bom, resolveu ficar para esperar o marido. Eu, se eu fosse ela, não sairia daquela casa linda. O Gino tem toda a razão em querer comprar a Ouro Verde. É uma casa maravilhosa. Eu vou adorar quando o Gino comprar a Ouro Verde. Vou adorar morar lá naquela casa linda, confortável, diva. Enquanto isso, na Ouro Verde, Abelardo e Leopoldo contam para Juliana e Dalina
e a Alice e o conselheiro que o barão foi assassinado. O conselheiro fica chocado e a Alice diz: ai, coitado do Inácio, não sabe de nada, já pensou quando chegar? E o Leopoldo diz à polícia: já deve estar chegando. E o conselheiro diz: mas então já chamaram a polícia? O Leopoldo diz: sim. Sim, a polícia já foi chamada. E a Alice diz: nossa, a casa estava cheia, poderia ser qualquer um. E a Guiomar diz ainda mais que o barão não tinha inimigos, aliás, tinha apenas um inimigo, não é? O Higino. E a Idalina diz: um homem tão bom, o barão, um homem de bom coração, um homem maravilhoso, que até se casou com uma cortesã para transformá-la em uma mulher decente, um homem tão bom que chegava a ser ingênuo. E todos ficam chocados com a atitude da Idalina, que sempre detestou o barão e agora chora e diz: um homem bom como o barão. E a Olívia fica de olho na Idalina e diz: está abalada, dona Idalina? Davam-se tão bem. E a Idalina diz: tínhamos algumas rusgas, mas ele era meu genro. Sempre gostei muito do barão, um homem ótimo. E Leopoldo diz que a Esther havia ido embora, se sentindo culpada por ter arruinado a reputação do barão e com medo que não fosse ninguém no noivado do Abelardo, que o Inácio foi atrás da Esther para trazê-la de volta para o barão não sofrer. Por isso que eles não estão em casa e nem sabem que o barão foi assassinado. E a Idalina diz: o Inácio fez muito bem em ir atrás daquela mulher, porque aquela mulher foi uma ingrata, destruiu a vida do Sobral. Ele deve ter ficado tão arrasado com o abandono que, quem saiba, ele mesmo deve ter atentado contra a sua própria vida. E o Leopoldo diz: não, Idalina. E o Abelardo diz: meu pai seria incapaz de se matar, incapaz. E a arma estava em uma posição que seria impossível ele ter atirado nele mesmo. E a Idalina fica insinuando que foi o barão que se matou. Enquanto no quarto do barão, Mariano, Trajano e Bartolomeu estão lá. E o Mariano diz que não é para ninguém tocar em nada até a polícia não chegar. Todos estão arrasados. Enquanto isso, na estalagem, o Vitório, o Valdir estão conversando e o barbeiro diz: a festa deve ter sido uma vergonha. E o Vitório e o Valdir dizem que foram ver a festa e que estava lotada, comida boa, vinho bom. E nisso, o barbeiro diz que nem se ele tivesse sido convidado, ele teria coragem de pôr os pés em uma casa de uma cocote. E o barbeiro fica morrendo de inveja porque não foi convidado à festa e pergunta se por acaso Vitório e Valdir foram convidados. E eles dizem que não, que apenas ficaram observando a festa de longe, mas que mesmo assim os escravos serviam comida e bebida para eles. E que eles viram até a queima de fogos de artifício. Nisso, Luzia chega, diz que está exausta, que quer um café e depois vai voltar a dormir porque dançou muito na festa. Nisso, Quirino chega na estalagem e disse: ô, Reinaldo, vim para fazer umas compras. E o seu Reinaldo diz: claro. E a Luzia diz: senta aí, Quirino, bebe uma cachaçinha. Todos na Ouro Verde devem estar dormindo depois daquela festança. E o Quirino diz: vocês não sabem? O barão foi assassinado. Todos ficam chocados. Enquanto no quarto do barão, Leopoldo, Abelardo, Mariano, Trajano estão lá. Abelardo está muito abalado ainda. Todos estão chocados. Nisso, Mariano diz: a gente precisa saber quais foram os passos do barão antes de ele ser assassinado. E o Leopoldo diz: ele foi ao banco e também eu soube que na vila ele enfrentou o Vitório, que havia ofendido a baronesa. Ele defendeu a esposa. Ele enfrentou o Vitório, brigaram feio. Enquanto a polícia chega na Ouro Verde para investigar, e o Trajano pergunta para o policial se não há alguma maneira de, pela arma, saber quem tocou na arma. E o investigador diz que ainda não descobriram um método para descobrir quem pegou na arma. E ainda o policial diz que a Idalina, a Alice e o Abelardo podem ir descansar enquanto ele vai interrogando as outras pessoas. E o policial olha para o Leopoldo e diz: e o senhor quem é? E o Leopoldo diz: sogro do barão.
Enquanto Alice e a Idalina estão no quarto conversando, e Alice diz: acho que vou ficar aqui, claro. Vou deixar o Tavinho na Morro Alto aos cuidados de mamãe e ficarei aqui esperando o Inácio, ele pode precisar de mim. E a Idalina diz: ele não vai gostar de chegar de ver você aqui. Sei, ô Tavinho. E a Alice diz: ele tem que entender que não é um ambiente para uma criança e eu acho que vai ser bom eu estar aqui quando ele chegar, porque eu acho que ele não foi atrás da madrasta. E a Idalina diz: como você explica a ausência do Inácio? E a Alice diz: eu acho que a Esther é a mulher da vida dele. Claro, fugiram juntos. E Idalina dá a risada e diz que a Alice está ficando louca de ciúmes. E diz: essa morte veio muito a calhar a você, não, Alice? E Alice diz: ai, credo, dona Idalina. E Idalina diz: claro que sim, pare de se fazer de vítima, de santinha, de coitadinha. Claro, com certeza. Favoreceu muito a você, porque o barão deve ter descoberto que o Tavinho não é filho do Inácio. Ele queria falar com você. Não é, Alice? Você é uma suspeita. Se eu contar isso para a polícia, se eu falar sobre o seu passado, sobre o que você fez, claro que sim. E a Alice diz: é? E se eu disser para a polícia que eu vi a senhora saindo do quarto do barão nervosa quando eu vim para retocar a maquilagem? Hein, dona Idalina? Se eu sou suspeita, a senhora também é. Enquanto isso, o policial está interrogando Leopoldo. Leopoldo diz que a baronesa se sentiu arrasada, com medo que ninguém fosse ao noivado do Abelardo para proteger o barão. Ela foi embora. E o policial diz: o seu Inácio? O Leopoldo diz: o Inácio foi atrás da madrasta para o pai não sofrer? Logo em seguida, Trajano vai prestar depoimento e diz: o senhor deve saber que o barão tinha apenas um inimigo? O senhor esteve aqui quando o Higino o acusou de ter roubado dinheiro da associação? E o policial diz: ele tinha algum outro inimigo além de Higino Ventura? E o Trajano disse que não. Logo em seguida, o policial vai falar com Jesus e pede para ele entregar a lista de convidados. Jesus entrega e o policial diz: nossa, é muita gente. E Jesus diz: essa é a lista de convidados, a casa estava cheia. Enquanto Abelardo está do lado de fora da casa arrasado, Mariano se aproxima e diz que sabe o que o Abelardo está sentindo, porque ele perdeu o pai dele, o Dr. Xavier. E o Abelardo diz que está arrasado, porque ele amava muito o barão, porque ele escolheu o barão como pai e o barão o escolheu como filho, que o criou com todo amor e carinho, mesmo sabendo que não era pai dele. Abelardo sofre muito. Abelardo diz: eu não sei no que pensar, Mariano. Essa fuga do Inácio e da Esther, Mariano diz: precisamos encontrá-los. Jesus disse que quando eles estavam no carro para ir embora, Inácio voltou para casa para buscar livros. Acho que ele vai voltar a estudar, com certeza estão na corte. Abelardo vai falar com Trajano. Trajano diz que vai à corte atrás do Inácio e da Esther, que sabe onde o Inácio costuma se hospedar. O Abelardo diz: você faria isso por mim? E o Trajano diz: eu vou agora mesmo, vou de trem. Trajano diz: devem estar na pensão que o Inácio costumava se hospedar. Enquanto na corte, Inácio e Esther chegam em frente à pensão e o Inácio reconhece a pensão. Esther: nessa pensão eu descobri o amor. Nos seus braços, aquela noite na chuva, Esther diz que nunca esqueceria. Inácio e Esther se hospedam naquela pensão e no mesmo quarto que ficaram a outra vez. E o Inácio diz que eles serão felizes e pergunta para a moça da recepção se ela está trabalhando ali há pouco tempo. E a moça diz: há 1 ano. E o Inácio diz: 1 ano, 2 anos não existiram para nós, Esther. Começamos agora. Esther e Inácio se beijam felizes. E nem imaginam o que está acontecendo na gente na Ouro Verde. Inácio e Esther entram no quarto. E a Esther diz: eu lembro do dia em que recebi a sua carta e pensei que você tinha me abandonado. E o Inácio diz: não houve carta? Não houve nada, e beija. Esther, os dois ficam na cama abraçadinhos. E o Inácio diz: não houve carta, não houve intriga da minha avó, não houve a crueldade do meu pai, não houve nada. Estamos só nós dois, juntos. Enquanto Abelardo vai falar com Jesus e pergunta para o Jesus se o Inácio voltou para casa para buscar uns livros. Enquanto a Esther esperava no carro, Jesus diz que sim, que ele
pôs o carro num lugar discreto para ninguém ver e ficou esperando com a Esther enquanto Inácio voltou para casa e buscou uns livros. Seu Inácio voltou para o carro com os livros e logo em seguida eles foram embora. Abelardo está, assim, cada vez mais desconfiado do Inácio. Abelardo diz que ele não comentou se quando ele entrou na casa viu alguém. Ele disse que ninguém viu ele entrar e nem sair. Enquanto na Morro Alto, Vitório e Valdir dizem para Bárbara que o Barão foi assassinado, com um tiro, no meio da festa. E a Bárbara diz: eu não acredito, e pegaram quem foi? E o Vitório diz que ainda não. Nisso o Gino chega sem saber de nada, todo feliz, e diz que conseguiu falar com o Marquês de Boaventura e que vai conseguir o título sim, e pergunta por que ninguém foi buscar ele quando ele chegou de trem, que teve que pegar um carro de aluguel, e pergunta por que a Bárbara não está feliz. E a Bárbara diz: deixa eu falar. E o Gino está todo animado e fica falando sobre o que ele falou com o Marquês de Boaventura, que com certeza a Bárbara vai poder usar a tiara de baronesa porque ele vai conseguir o título de barão. E a Bárbara diz: o barão Henrique Sobral morreu. E o Gino diz: o quê? E o Gino, chocado, diz: quem pode ter feito isso? Enquanto na estalagem o barbeiro diz que todos os convidados da festa são suspeitos de terem matado o barão. Enquanto Juliana está fechando a loja mais cedo, a Socorro chega na frente da loja e diz: eu só vim te lembrar dos 3 contos. E a Juliana diz: fale baixo, ontem eu te dei aquele broche, vale uma fortuna. E a Socorro diz: aquilo foi só um agrado. E depois que eu vi a riqueza do seu noivo, acho pouco os 3 contos, mas me consiga logo dinheiro, Juliana. Enquanto Mariano está se despedindo da Olívia e da Guiomar, que estão voltando para a estalagem, a Guiomar e a Olívia dizem que com certeza foi o Gino, que ele mandou alguém e que foi viajar para a corte só para não ser suspeito. E o Mariano diz que se foi o Gino, ele vai descobrir. Enquanto na Morro Alto, Gino diz: Bárbara, era para mim me sentir feliz, mas eu confesso que eu fiquei chocado, que eu não esperava que matassem o barão. Eu queria o meu título para olhar ele frente a frente, igual para igual, que ele me olhasse de igual, Bárbara, e agora? Eu vou conseguir o título, mas o barão morreu. E a Bárbara diz: Gino, mas por um lado foi bom. Sempre haveria uma rixa entre os dois. Alice, coitadinha, ficaria entre vocês dois. O nosso netinho também. Agora você será o único barão. E Gino Ventura. E Gino está certo. Agora eu terei mais facilidade em conseguir a Ouro Verde. Se bem que eu não gosto de nada fácil, mas eu conseguirei comprar a Ouro Verde. Enquanto isso, o policial está no quarto do barão. Mariano, Leopoldo estão lá com ele. E o policial pergunta se os convidados da festa também iam na parte de cima da casa. E o Leopoldo diz que sim, que o barão queria uma grande festa e liberou a casa toda para os convidados. E o policial diz: até no quarto dele os convidados entraram. E o Leopoldo diz: não, só para os íntimos. E nisso o Mariano vê uma taça de vinho intocada na mesinha e diz: então essa taça de vinho quem deixou aqui? O barão, que não foi. Porque senão ele teria bebido, está intocável. Nisso o policial pega, olha para a taça e o Mariano diz: teve convidados aqui no quarto do barão. E o delegado vai para provar o vinho e o Mariano diz: não faça isso, pode estar envenenado. E realmente estava, né, gente? O que vocês acharem? Tá gostando da novela? Escreva nos comentários se você sabe quem matou o barão. E eu vou deixar um videozinho aqui de quem foi que matou o barão e o porquê. Muito obrigada e fiquem com Deus.